Boa noite, irmãos. Esta é mais uma oportunidade para que nós possamos nos reunir, estudarmos a Escritura, enquanto ainda estamos sem as nossas reuniões públicas. Se Deus quiser, em breve as retomaremos, mas enquanto isso não acontece, vamos, portanto, continuando a nos reunir desta forma. Portanto, reúna os seus neste momento e vamos, mais uma vez, meditar na Escritura. Vamos orar. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem sustentado, abençoado, conduzido as nossas vidas. O Senhor tem nos concedido a bênção da salvação em Cristo Jesus, a compreensão do Evangelho. E agora que vamos mais uma vez meditar na Tua Palavra, pedimos-te, ó Senhor, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, esteja abençoando ricamente as nossas vidas, esteja fazendo com que nós possamos compreender a instrução da Tua Palavra. Abençoe-nos nesta hora, nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. O assunto que nós queremos meditar nesta noite são as marcas de uma história abençoadora. Nós queremos tomar como exemplo a vida de Abraão, que foi chamado exatamente para ser uma bênção, um canal de bênção. O texto que nós vamos ler se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, os versos de 1 a 4. Gênesis capítulo 12, de 1 a 4. Diz assim a Escritura: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Como tem sido a sua história durante a sua vida até aqui? Se você fosse fazer uma recapitulação da sua história, como é que você a veria? Você veria uma história que foi marcada por abençoar outras pessoas, uma história que foi marcada por trazer dificuldades, problemas muitas vezes para outras pessoas foram colocadas em dificuldade por sua causa. A história de Jonas é uma história muito curiosa. Jonas tomou um barco para Tarsis, fugindo, portanto, da presença do Senhor, e a sua atitude fez com que aqueles que estavam no mesmo barco sofressem com a tempestade e passassem por um momento de grande dificuldade. Assim pode acontecer com muitas pessoas. Atitudes, muitas vezes, que nós tomamos, pode ser que traga sérios prejuízos para a vida de outros. E quando nós olhamos para a Escritura, o Senhor Jesus diz que nós devemos ser um canal de bênção. E Ele chega a dizer para que nós abençoemos aqueles que nos perseguem. Isto é, nós devemos ser um instrumento abençoador, até mesmo na vida daquelas pessoas que têm alguma oposição ou têm algum problema, muitas vezes, conosco. Mas a nossa atitude deve ser sempre assim.
A nossa história deve ser uma história pautada exatamente por atitudes que sejam atitudes que abençoem a vida de outras pessoas, que produza benefícios positivos, que traga benefícios na vida daquelas pessoas que nos cercam. O texto que nós lemos é um texto muito interessante, porque o texto é o chamado de Abraão para que ele pudesse ser uma bênção. A declaração do texto é: "Se tu uma bênção". Obviamente guardadas as devidas proporções, porque Abraão era para ser ou foi um canal de bênção para todas as nações, porque dele veio o descendente, que é o Senhor Jesus. Dele procede, portanto, aquilo que é o princípio da redenção estabelecida desde o Éden, desde a queda. Mas, de toda maneira, a nossa história deve ser uma história assim. Portanto, hoje nós queremos exatamente pensar em algumas coisas que aconteceram na vida de Abraão e que são muito importantes para que a nossa vida seja uma vida abençoadora. O livro de Apocalipse diz que no dia do juízo vão ser abertos os livros e que as pessoas que forem julgadas, elas vão dar conta até mesmo de uma palavra frívola. Portanto, a sua história estará ali, estará o registro de toda a sua história. Por isso, nós gostaríamos de convidá-lo a pensar exatamente sobre isso. Você tem sido uma pessoa abençoadora, a sua vida tem abençoado a vida de outras pessoas, a sua família é abençoada pela sua vida, o seu cônjuge, os filhos, os seus pais, os seus colegas de trabalho, onde quer que você se encontre, a sua vida é uma vida abençoadora. É assim que deve ser a nossa vida. Nós devemos ser, portanto, um instrumento de bênção para todas as pessoas que nos cercam. Abraão é o pai dos crentes. Abraão é, portanto, um modelo para nós. Ele foi chamado exatamente para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Por isso nós vamos olhar para este texto e verificarmos quais são as marcas de uma história abençoadora. A primeira marca que nós encontramos neste texto, para que nós tenhamos uma vida abençoadora, é atender ao chamado soberano de Deus. É muito interessante observarmos o que acontece na vida de Abraão. Quem era Abraão? Na verdade, Abrão aqui. Ele era de Ur dos Caldeus, possivelmente uma região do sul do Iraque. Ele ouve, portanto, o chamado de Deus. Deus o chama. Diz o texto: "Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei." Então Abrão, ele era de uma família completamente idólatra, que tinha outros deuses. Na cidade de Ur havia um santuário, por exemplo, para a deusa Lua. Eles eram, portanto, adoradores de vários deuses. Abrão era uma pessoa assim, que tinha vários deuses. Mas Deus o chamou, ele respondeu ao chamado de Deus, ele ouviu o seu chamado. Isso aponta para um fato que é muito importante. A nossa vida, ela começa a caminhar no princípio de ser uma vida abençoadora quando nós ouvimos o chamado de Deus, respondemos positivamente a esse chamado e nos comprometemos com ele. É interessante que quando o Senhor Jesus fala do nosso compromisso com ele, ele chega a dizer que se alguém amar mais o pai ou a mãe, ou o filho,
mais do que a mim não é digno de mim. Então alguém poderia dizer, como assim? Como eu vou amar primeiro ao Senhor Jesus e depois aos pais, aos filhos e assim sucessivamente? É por isso que a primeira coisa que nós precisamos entender é esse chamado do compromisso, um chamado para ter compromisso com Deus. É desta maneira que nós vamos deixar o nosso egoísmo e vamos, portanto, amar os nossos pais na maneira como nós precisamos amá-los. Vamos amar os nossos filhos na maneira como nós precisamos amá-los. Por isso, o compromisso com o Senhor faz uma grande diferença na nossa vida. Se nós ouvimos o chamado dele, nós devemos atendê-lo como o fez Abraão. Abraão, ao receber o chamado de Deus, ele atendeu. E é a partir daí que começa, portanto, uma história que vai ser uma história abençoadora. A história de Abraão como sendo uma bênção para a sua família, para todas as famílias da terra, é porque ele atendeu a esse chamado de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus conclama todas as pessoas. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa compreender nesta noite que este é um passo extremamente importante. É uma decisão que com certeza vai mudar a sua vida, de tal maneira que os seus princípios e os seus valores que vão nortear a sua vida, vão fazer uma tão grande diferença que você vai abençoar a vida de outras pessoas. Por isso, você deve pensar exatamente nisto hoje. O Senhor Jesus, através da sua palavra, ele conclama a todos para que venham a ele. Aqueles que vêm a ele têm as suas vidas transformadas. Errol Sting, no seu livro Avivamento na África do Sul, ele conta uma história de uma mulher que, indo aos cultos ali, se convertera. Então, ela chegou em casa e tomou algumas medidas para mudar alguns procedimentos depois que ela havia se convertido. O seu marido muitas vezes chegava bêbado em casa e as brigas eram rotineiras e muitas vezes ele quebrava as coisas em casa, ele batia nos filhos. Então era uma situação muito terrível. Então aquela mulher, depois que ela se convertera, ela chegou para os filhos e disse assim: olha, a partir de hoje nós vamos mudar as coisas aqui em casa. Quando o seu pai chegar aqui bêbado e às vezes não conseguir entrar, ficar caído na porta de casa, nós vamos colocá-lo para dentro, dar-lhe banho, colocar roupa limpa e vamos colocá-lo na cama. Aquela mulher mudou completamente a sua atitude. E o seu marido começou a ficar preocupado com isso. Posteriormente, ele relatou que nesta época ele conversava com seus amigos e dizia: olha, minha mulher ficou doida. Mas não isso que acontecera. Ela havia atendido ao chamado do Senhor Jesus e a sua vida havia mudado. Ela agora tinha outros valores. A sua vida era uma vida abençoadora. Assim também pode ser conosco. Se nós atendermos ao chamado de Jesus, atendermos ao convite do Evangelho, a nossa vida pode ser transformada de tal maneira que nós podemos ser instrumentos para abençoar a vida de outros. Isso aconteceu na vida de Abraão. Na vida de Abraão aconteceu porque ele atendeu ao chamado soberano do Senhor. O Senhor o chamou e Abraão atendeu, portanto, ao seu chamado. Hoje, o Senhor Jesus chama você, se ainda você não tem esse compromisso com Ele. Ouça, portanto, o chamado do Evangelho e que você possa se voltar para o Senhor Jesus em arrependimento e fé
e com certeza a sua vida será um canal de bênção para todos aqueles que te cercam. A segunda coisa que nós aprendemos na vida de Abraão, para que a nossa vida seja uma vida abençoadora, é que nós devemos viver em obediência e fé. É o que nós observamos na atitude de Abraão. Abraão ouviu o chamado de Deus e atendeu ao seu chamado. Este é o primeiro passo. Mas o segundo passo é que nós precisamos viver em obediência e fé. Para que a nossa vida seja um instrumento assim, é necessário que isso aconteça, assim como aconteceu na vida de Abraão. Abraão é, portanto, um exemplo de obediência a Deus. No próprio texto que nós lemos, o texto diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Abraão poderia ter muitas dúvidas neste momento. Abraão poderia se perguntar, ou perguntar ao Senhor, uma série de coisas em face desta situação. Deixar a sua parentela seria um grande risco para ele, porque naquela situação, naquela condição, os parentes eram aquelas pessoas que o socorriam. Então, deixar a parentela e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar seria um grande risco. Mas Abraão, ele não se opõe a isso. Diz a Escritura que imediatamente ele sai. Esta é uma vida de obediência e fé. Abraão foi para uma terra que ele não sabia onde era, mas ele tomou a decisão de obedecer a Deus. E na vida de Abraão nós observamos como Abraão procurava viver em obediência e fé, constantemente procurando fazer, obviamente, a vontade do Senhor, seguindo aquilo que o Senhor sempre lhe ordenara. Nesse mesmo texto, nós temos um relato de que Abraão tinha 75 anos de idade. Talvez ele pudesse pensar que a sua idade já era uma idade muito avançada para atender àquele chamado, obedecer àquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas Abraão se dispõe a obedecer. Se você quer, de fato, marcar a sua história com uma vida abençoadora daqueles que te cercam, este é um princípio fundamental de você viver em obediência e fé. Pode ser que muitas vezes a palavra de Deus seja um grande desafio na sua vida, mas, assim como Abraão fez, é necessário que nós também obedeçamos. Nós precisamos, mesmo diante dos maiores desafios da Escritura, atendermos ao chamado do Evangelho e obedecermos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Abraão, portanto, demonstra isto. Ele tomou esta decisão e obedeceu de maneira irrestrita. Um outro exemplo muito interessante na vida de Abraão foi quando Deus pede a ele para sacrificar o seu filho Isaque. Então Abraão toma aquela decisão e quando ele está para fazer isso, o Senhor envia um cordeiro para que aquele cordeiro fosse sacrificado em lugar de Isaque. Abraão, portanto, ele nas suas experiências de obediência, ele pôde transmitir para o seu filho, para a sua família, a vida com Deus e aquilo que era importante na sua vida. Assim, se nós, portanto, temos uma vida de obediência, nós podemos ser um instrumento de bênção na vida da nossa família. Se nós observarmos apenas alguns exemplos na Escritura, nós podemos ver que diferença isto fará. Preste atenção. A Escritura diz que os filhos devem obedecer aos pais porque isto é justo. Quantas vezes os filhos acabam trazendo uma grande tristeza ao coração dos pais por causa da sua desobediência?
Certa ocasião, eu estive presente em um velório onde havia uma jovem de cerca de uns 20 e poucos anos, e ali, em torno do caixão, estava ali um senhor, e aquela jovem estava desesperada. E então, uma pessoa da família havia me dito que ela estava daquela maneira porque ela tinha tido uma atitude muito rebelde em relação ao seu pai durante alguns anos. E então seu pai veio a falecer subitamente. Agora ela estava ali lamentando e não havia mais nenhuma possibilidade. Mas, se ela tivesse entregue a sua vida ao Senhor e obedecido ao Senhor, ela teria uma outra atitude. A sua vida seria uma vida abençoadora. É por isso que a obediência é uma atitude que é fundamental quando nós recebemos o chamado do Evangelho. A disposição nossa deve ser uma disposição para obedecermos ao Senhor constantemente. Assim como Abraão fez em todos os momentos da sua vida, isto é um grande desafio para nós. E é isso que, portanto, caracterizou a vida de Abraão. Abraão, portanto, viveu uma vida de obediência e fé. Se nós atendemos ao chamado do Evangelho, nós precisamos ter esta disposição de Abraão, a disposição para obedecermos constantemente ao Senhor e estarmos sempre com o coração prontos para fazer a sua vontade. Quando nós obedecemos, quando atendemos ao seu chamado, então, com certeza, nós nos tornamos um instrumento de bênção na vida das pessoas. A Escritura diz também que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Preste atenção que diferença isso fará quando o marido se dispõe a obedecer de fato a Cristo, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Que grande desafio é! Mas esta deve ser a atitude de obediência de um marido crente. Assim, a obediência fará uma grande diferença na nossa vida. Portanto, se você atendeu ao chamado do Senhor, tenha sempre um coração pronto e disposto a obedecer. O último aspecto que nós vemos na vida de Abraão, que nós queremos considerar, é que, além de atender ao chamado, de viver a sua vida em obediência, Abraão cumpre o propósito de Deus. A ideia aqui é de alguém que vai até ao fim, cumprir o propósito. É alguém que realiza na sua vida o propósito até ao fim. O propósito de glorificar a Deus na sua vida. Este é o propósito que nós devemos ter. Quando nós, portanto, glorificamos a Deus na nossa vida, nós vamos, com certeza, ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E não são poucas vezes que nós encontramos na Escritura o fato de que nós devemos ser desafiados a vivermos a nossa vida em compromisso até ao fim. Aquele que perseverar até ao fim. Então nós temos várias advertências na Escritura mostrando que nós devemos agir desta maneira. A palavra de Deus para Abraão é que ele deveria ser uma bênção. Esse deveria ser o propósito na vida de Abraão. Ele deveria viver toda a sua vida em função deste propósito. Desta maneira, ele estaria glorificando a Deus em toda a sua vida. Um exemplo que nós temos na Escritura é o exemplo do apóstolo Paulo. Quando ele estava finalizando a sua vida, a sua jornada aqui, estando preso e prestes a ser decapitado, então ele escreve a sua carta a Timóteo e ali ele diz exatamente isso. Combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta a coroa que o Senhor Jesus me dará naquele dia e também a dará a todos quantos amam a sua vinda. Portanto, a perseverança no propósito de Deus deve ser uma constante na nossa vida. Muitas situações podem fazer com que nós nos desviemos deste propósito, mas é necessário que sempre nós olhemos para nós mesmos e recorramos à graça de Deus para que nós voltemos a vivermos de acordo com o seu propósito. Numa das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus conclama aquela igreja para que voltasse ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Aquela igreja deveria, portanto, se arrepender e voltar àquilo que fazia anteriormente. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Abraão viveu em função do propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida. Aquele propósito era o propósito que faria com que Abraão iria glorificar o Senhor com a sua existência. A nossa vida deve ser pautada por este princípio. Nós devemos viver a nossa vida para glorificar ao Senhor. Esse deve ser o propósito principal pelo qual nós devemos viver. Não importa a situação que nós passamos, quer seja esse momento de pandemia, estas dificuldades, nós devemos sempre nos voltar para o propósito maior da nossa vida, que é vivermos para a glória de Deus. Com certeza, vivendo assim, nós seremos um canal de bênção, um instrumento de bênção para a vida daquelas pessoas que nos cercam, para a vida da nossa família, para a vida dos nossos vizinhos, para a vida dos nossos colegas de trabalho e assim por diante. Abraão era para ser uma bênção, a começar na sua família. Ser tu uma bênção para todas as famílias. Obviamente, isso incluía a própria família de Abraão. Ele deveria ser um instrumento de bênção do Senhor na vida da sua família. Portanto, estas são as marcas de uma vida, de uma história abençoadora. A sua vida tem sido assim? Você já atendeu ao chamado do Senhor, voltando-se para Ele? Você procura viver a sua vida em obediência e fé? Procura viver a sua vida para glorificar ao Senhor em todas as coisas? Abraão, portanto, se tornou uma bênção na vida da sua família. E este deve ser um desafio para todos nós, que nós possamos, portanto, colocarmos-nos diante do Senhor, viver em obediência constante e viver para a sua glória, porque desta maneira nós vamos ter na nossa vida as marcas de uma história que vai abençoar ricamente a vida de outras pessoas. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo exemplo que temos na Escritura do teu servo no passado, Abraão, que é o pai da fé. Agradecemos ao Pai porque ele atendeu ao chamado do Senhor em uma situação em que ele poderia, quem sabe, até mesmo apresentar muitas desculpas em relação a isto. Mas ele se colocou diante do Senhor em obediência constante, fazendo a tua vontade. Esteja, ó Pai, abençoando as nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão ouvindo, para que, se ainda não o fizeram, possam atender ao chamado do Senhor Jesus. Possam vir a Ele em obediência e fé e viver de tal maneira que o agrade, porque desta forma nós vamos ser um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Esteja, Senhor, conduzindo e dirigindo as nossas vidas. É a nossa oração, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.